Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade. Para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. Hoje o nosso episódio é muito especial e eu fico muito feliz em poder trazer esse tema, trazer informação e acolhimento para as famílias que vivem essa realidade. Hoje nós vamos falar sobre o transtorno do espectro autista. A Genial Care, empresa especialista em saúde atípica, realizou uma pesquisa com 2.000 famílias, nas quais 64% das pessoas disseram nunca ter tido contato com o espectro antes do próprio diagnóstico ou diagnóstico da criança. Para trazer informação e me ajudar, nessa missão, a gente vai receber a Alessandra Pérez, especialista e terapeuta ocupacional da Genial Care, e a Ingrid Monte, mãe do Pedro, de 8 anos, que foi diagnosticado com autismo e fundadora da Sentidos e Cores, loja especializada em produtos e soluções pensadas para o desenvolvimento e aprendizado das crianças atípicas. Muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo convite. Então, bora lá bater o nosso papo. Eu queria que ele fosse muito informativo, que a gente fala, que muita gente não conhece ainda, mais detalhes a respeito do tema. Então, eu queria começar com você, Alessandra, falando um pouquinho do que é, o autismo. Como é que a gente pode explicar para nossa audiência como ele se manifesta? Legal. O transtorno do espectro autista, ele é um transtorno do desenvolvimento. Então, dentro desse transtorno, ele vai impactar na forma como o sujeito se comporta, como ele organiza o comportamento dele. Então, ele pode parecer um pouco diferente quando a gente olha dentro de outros comportamentos que a gente coloca ali como neurotípicos, Então, dentro do que a gente entende de manifestações clínicas são os comportamentos estereotipados. Então, hoje a gente tem o DSM-5, que é um manual de diagnósticos, e ele coloca ali algumas características específicas do transtorno, que ele engloba em 2 grandes grupos. Tem grupos que é relacionados à comunicação e interação social, e a gente tem os comportamentos que são repetitivos e restritivos. Dentro desses grandes grupos existem diversos tipos de manifestações clínicas. Então é muito comum a gente ver crianças dentro do TEA que têm dificuldade de interagir, de se comunicar, de começar, de mostrar até interesse nessa interação mesmo. E dentro, quando a gente fala de padrões repetitivos e restritivos, a gente pode entender alguns comportamentos relacionados à estereotipia, que são aqueles movimentos que vão acontecendo como flapping mesmo, Tem algumas crianças até que podem puxar um pouco o cabelo. E também existe um hiperfoco, que é quando aquela criança fica muito num determinado tema durante um período muito grande e ela só se motiva diante daquele hiperfoco. Então, essas são as grandes manifestações clínicas, pensando no autismo de uma forma mais global, de todas as faixas etárias. Quais são os sinais que os pais podem observar ou que eles deveriam estar atentos antes de buscar um diagnóstico do autismo? Acho que a primeira coisa que realça, quando chega no consultório é a comunicação. Por algum motivo, a minha criança não está falando, não está demonstrando interesse, ela não me mostra coisa. Quando eu chamo pelo nome, ela não responde. Quando eu dou alguma instrução, ela não atende, ela não compartilha, não tem interesse em estar lá com os amiguinhos. Então, vai no parquinho, a criança não explora, fica de um lado para o outro. O contato visual acontece muito também, principalmente naquele momento da amamentação. Então, quando a criança começa a olhar, procurar a mãe, isso às vezes acaba não acontecendo também. Então, esses são os principais sinais, e as estereotipias também. As estereotipias são muito clássicas. Tem o balanceio, por exemplo, que também acontece bastante. O flappingzinho, quando vê alguma coisa muito animada. Então, são esses os principais sinais ali, Não sei se a Ingrid tem alguma experiência própria que queira compartilhar de como você vai entendendo ali, os sinais do teu menino. Quais foram os sinais que você observou, Ingrid? Na verdade, é de super utilidade pública esse podcast, porque muitas mães não conseguem ver alguns sinais que estão muito sutis. O Pedro foi um caso que a gente ele não tinha estereotipia, ele não tinha o flap de balançar as mãos, a questão da comunicação com os pais não tinha um déficit que dava para perceber. Então a gente só foi percebendo mais à medida que ele foi chegando perto dos 2 anos, e a falta de interesse dos pares, dos primos, e a comparação.
Nossa, o fulano com 2 anos já fazia isso, isso e isso, já tinha um repertório bem maior. Agora, a questão do contato visual na amamentação, eu já percebia, mas nunca passou pela minha cabeça que aquilo poderia ser De novo, algum né? A transtorno. gente não tem essa informação, né? A gente não Não. acha que isso é atípico, né? Não, mas eu já sentia, eu amamentava e ele não fazia aquele contato visual comigo. Porque a gente, enquanto mãe, busca, né, também, né? Busca. A gente busca. E aí, quando a gente não tem, É, às vezes, né, em vários momentos, eu tô com uma menina de 8 meses também, né? E aí, em vários momentos, quando é muito pequenininho, eles não fazem mesmo contato visual, mas depois eles vão ampliando. Então, às vezes, eles dão uma passadinha de olho e volta. Aí que eles começam a aumentar o contato visual e a busca de colocar a mão na gente, de querer buscar a gente. é verdade. Só que hoje a gente já tem outra percepção, né? E aí, como é que você pode falar pra gente que é realizado o diagnóstico clínico do autismo? Normalmente é o médico, né? Então, assim, hoje a gente espera que os pediatras, quando tá a criança ali, a gente espera que eles já comecem a identificar ali que não está atingindo alguns marcos do desenvolvimento, né? Então, ao longo do desenvolvimento, é isso que a Ingrid trouxe. A gente vai fazendo comparações. São comparações relacionadas ao marco do desenvolvimento dentro de um desenvolvimento neurotípico, né? Então, a gente tem ali a fase que começa a falar, tem a quantidade de palavras, tem a forma como vai conjugando ali, as combinações, vai relatando sobre o dia, por exemplo. A gente tem marcos relacionados à parte motora, então começa a andar, engatinhar. Tudo isso a gente tem... Andar na ponta dos pés, né, doutora? Tem também a parte das pontas dos pés, é verdade. Tem muitas crianças que até hoje, assim, até com 5, 6 anos, Uhum. melhor do que ninguém, você sabe, que Sim. ainda anda na ponta dos pés. E isso não entra assim, é uma característica dentro da população da na ponta do pé, mas não é algo que foge muito do desenvolvimento. Algumas crianças passam por isso também, de adotar pontas dos pés, e não necessariamente isso se enquadra num transtorno do desenvolvimento, por exemplo. Né? Então, existem um pouco essas diferenças, mas é muito comum a gente ver crianças que adotam ponta do pé, as pontas do pé. Existem vários motivos para que isso possa acontecer também. Então, para fazer o diagnóstico, basicamente é o pediatra conseguir entender ali em que fase E aquela hoje, criança pela sua está. percepção, eles têm conseguido cada vez mais ou ainda é uma dificuldade? É uma dificuldade, é uma grande dificuldade, assim. Eu acho que hoje a gente tem algumas áreas da pediatria que estão estudando um pouco mais o desenvolvimento, então eu vou falar pelo meu filho, tá? Quando a gente vai no pediatra, bebezinho, assim, eles vão querer olhar se tá com reflexo íntegro, se tá com um narizinho, se tá ganhando peso, né? Então eles vão avaliar para essas coisas. Mais específicas, né? Não, de colocar a criança no chão e ver como ela se desloca, como ela interage, se chama pelo nome e ver se responde. Então, assim, hoje, se a gente vai no médico particular, que não é muito a nossa realidade na maior parte das pessoas no Brasil, exato. Se a gente vai no médico particular, talvez ele consiga, ele tem tempo, ele fica lá 1h30, 2 horas com a gente, aí ele vai interagindo com a criança e tudo mais, e talvez consiga pescar ali algumas coisas. Mas quando a gente vem dentro do padrão que a gente conhece... É um checklist muito padrãozinho. Muito. No máximo, a criança leva objeto na linha média, mas isso não significa, não dá tantos dados, e fica uma coisa meio abstrata, sabe? Então, hoje o diagnóstico normalmente... Aí as crianças vão para a escola, tem também quando vai para a escola, aí a escola já começa a levantar. Ou não. Pode ser que não. Também, né? Ou não. Também. E aí chega até o médico, né? Então, normalmente, tem alguns sinais que podem levar, tem algumas mães que eu acho que tem essa coisa do instinto da mãe, falando que alguma coisa tá errada, eu preciso investigar mais, eu preciso ir a fundo, né? Tem algumas mães que são chamadas de transtornadas, loucas, porque... tá exagerando, imagina, tá tudo certo, tá exagerando. Essa criança não tem nada. Essa criança não tem. É você que super protege. É você que dá muita barra, é você que mima demais. Tem, né, um instinto. A família que tá ali, né, diariamente com aquela criança, sabe que tem alguma coisa. Mas tem que muita negação, tá? Sim, Tem muita mãe que a criança já tá nitidamente ali, nem precisa, às vezes, de ir no médico para diagnosticar. Uhum. É muito visível, né, essa questão, né, que a doutora falou, de estereotipias. Eu tenho um caso na família que a minha prima é casada com um psiquiatra, ou seja, ele é psiquiatra. Uhum. Ele tinha mais do que a obrigação de ter entendido que havia um diagnóstico ali. Então, desde muito cedo, a criança fazia flapping, extremamente característico. A criança
não tinha dificuldade de interação social. Acabou que ele tirou da escola, a criança já passou por situações de até quase ser enforcada na escola. E até hoje a criança tem 7 anos, e agora que foi que ele começou a perceber e deu o diagnóstico. E eu estou falando de um psiquiatra. Vem da área da saúde. Da saúde. Devia ter esse olhar um pouco mais apurado. Eu acho que tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. Porque, Ingrid, eu ia te perguntar justamente como é que foi o processo para você de receber esse diagnóstico. Tá, assim, uma doutora falou, a única coisa que eu percebia realmente era a falta de contato visual do Pedrinho na amamentação, mas tudo parecia muito típico, né? A gente tem até fotos, ele rindo, ele olhando para o pai dentro da maternidade. Ele nasceu com 8 meses, foi uma gravidez de risco. Então, assim, desde o 7º mês, desde o 5º já começou ali aqueles indícios de gravidez de risco, então eu fui afastada do trabalho. Ele nasceu prematuro, 1,8 kg, que também, né, diz que é um dos motivos que podem ser causa do autismo. Existem várias especulações, mas a gente não tem nada cientificamente, né? E para mim, eu via meu filho como uma criança totalmente típica. Ele tinha os choros noturnos, que a gente associava muito à cólica. Um dia, especificamente, eu lembro que ele virou à noite sem dormir e dormiu 9 horas da manhã. Mas nunca na minha cabeça eu poderia imaginar que aquilo ali poderia ser algum estímulo sensorial. Distúrbio do sono. Distúrbio do sono. São termos que a gente desconhece, né? Totalmente. Mas foi indo. E ele entrou na escola com 6 meses, saiu porque teve uma bronquiolite e voltou aos 2 anos. Nesse período, até os 2 anos, a criança está ali, você tem o controle dela, né? Diferente, né? Quando ela está no chão, que ela precisa interagir. Até ali estava tudo bem. E aí teve um caso específico da minha vida, né, que foi um diagnóstico de câncer da minha mãe, e foi um período que eu fiquei muito ausente. Eu ia e voltava para minha cidade natal para acompanhar esse processo do câncer, né? Infelizmente eu perdi a minha mãe, mas eu não deixei de ficar atenta. Mas o que muito me chamou a atenção, apesar da família do marido estar sempre ali falando, olha, ele não olha, a gente chama, sabe que ele escuta? Ele não mostrava interesse como as Mas outras. também desperta uma série de outras preocupações, né? Que Sim. você está tentando entender, né? Você falou, por exemplo, não escuta, será que tem alguma questão relacionada à audição? Sempre começa né? assim. Vai buscando ali também outras ramificações que podem ser, né? Que a primeira coisa que vem é mesmo se tá ouvindo. Será? Vamos fazer o Vera para ver se tá ouvindo. O se tá Vera. escutando, Geralmente começa pela Começa fono. esse caminho. Assim, relacionada à questão de fala. E vale uma observação aqui, que o autismo, ele pode ser atraso de fala ou antecipação de fala. Se você vê, é muito interessante isso. Se você vê uma criança de 1 ano com o repertório de uma criança de 2, fala frases completas, pode ficar atenta. É um TEA com altas habilidades, né? De um diagnóstico dentro de altas habilidades, que é um QI mais elevado, que também chama atenção, né? Na hora que a gente está falando de desenvolvimento. Assim, a mãe falou, nossa, meu filho é muito inteligente, tem 1 ano, já fala tudo isso. A Opa, gente também já ouviu isso, né? Que também tem a questão de quem elevado, né? tem até uma da mídia social, que é a Family on Board, que é a... Ai, fugiu o nome dela, mas é @FamilyOnBoard, que ela conta que ela falava desde muito cedo. Então, ela só teve o diagnóstico de autismo adulta, né? Que dá uma enganada, né? Que E enganada. mulheres ainda tem a parte do mestre, né? Tem muito. Porque menina normalmente é mais tímida, é mais contida, não espera tanto assim da menina, né? Então aí acaba, não, mas é o jeitinho dela, é assim mesmo. Então dá um pouco desse mérito. Mulher, então, é muito mais difícil de diagnosticar. E aí começou da família estar comentando, e o que me deu foram as fotos na escola.
porque eu via todas as crianças fazendo atividades sozinhas e na foto ele sempre tinha a professora do lado. Se era uma atividade de areia, a professora estava do lado. Se era a fotinha, a foto da turma, ele no colo da professora. Então isso começou a me abrir um alerta. Opa, alguma coisa está acontecendo. Por que que só o Pedrinho precisa ter suporte? E aí a gente foi fazendo um quebra-cabeça. Aí eu não sei se você vai me perguntar, mas já vou te responder. E é fácil você receber um diagnóstico? Não. É o caminho que a doutora falou. Começa pela audição, vai ver se tem problema visual, se ele, né? Porque fala, ele não tinha problema de fala. Chegamos até que meio que desconfiar, mas aí entra o papel da escola, que também não quer falar para a mãe, talvez para não machucar ou para com receio. Eu acho que tem, né, um certo dedo ali, né? Tem muito. Quem comunica, como comunica, porque eu acho que tem que ter uma sensibilidade de quem está fazendo esse papel, né, em relação a essa família. Tem que ter até a gente enquanto profissional, por exemplo, né? Porque hoje quem dá o diagnóstico é o médico. Então é ele que pode olhar e atestar. Essa criança tem autismo, essa criança tem TDAH, essa criança... Dependendo do diagnóstico que tem, quem dá é o médico, é ele que dá. O que a gente faz enquanto equipe multidisciplinar, e que deveria ser o papel da escola também, é mostrar os sinais. Sugerir, né? Sugerir, falar assim, olha, aqui a gente identifica esse comportamento aqui que me chama a atenção. Será que não vale a pena uma investigação? A gente mesmo, tanto é que é isso, né, que a gente estava conversando um pouco mais cedo, pediu o médico vai lá e falou, eu quero que faça um pouco mais de exame, um pouco mais de avaliação, para a gente poder levantar quais são os comportamentos que estão ali, que divergem, para direcionar o médico a fazer o diagnóstico. Porque a partir do que o terapeuta ocupacional fala, do que o fono fala, do que o psico fala, ele pega aquelas informações e fala, isso aqui se enquadra em tal critério diagnóstico, a gente pode fechar a Agora, que médico é esse que a gente procura? Normalmente neuropediatra. No caso de adulto neuro mesmo, e psiquiatras também podem dar o diagnóstico. Acho que são, digamos assim, as categorias médicas que são mais adequadas para poder fazer essa avaliação. Isso, teoricamente, como você trouxe mesmo, né, Ingrid, eles deveriam saber porque fala sobre comportamentos humanos e que vão interferindo ali. Né? Então... Hoje tem muitos pediatras que já estão buscando uma formação, uma pós-graduação, uma especialização para que eles estejam aptos a dar o diagnóstico. Para nos identificar, inclusive, para que possam encaminhar, né? Caso não tenha, né, a questão técnica ali para poder fazer Exatamente, isso. Mas tem pediatra já que já dá, o Dr. Thiago Castro é um, que é um pediatra que ele dá laudo, inclusive ele tem 2 filhos autistas e cada vez mais os pediatras estão atentos a isso, né? Porque quando a gente fala em números, no Brasil, a gente tem muito... a carência de dados é absurda, então assim, o último censo que a gente teve, a gente teria 2 milhões de autistas no país, mas quando a gente pega a pesquisa dos Estados Unidos, que saiu no ano passado, é 1 em cada 36 crianças até 8 anos. Se a gente transforma isso para a realidade brasileira, diria que nós teríamos 6 milhões de autistas. TDAH, então, nem se fala, é 1 para 20. Uau! Né? É isso mesmo, exatamente. Ingrid, você consegue contar pra gente como foi para você assimilar esse diagnóstico? Como que você, né, falou, bom, quando caiu essa ficha, aí você falou, bom, agora deixa eu ver o que eu preciso fazer, como é que eu apoio meu filho nessa jornada? Difícil. A gente sonha com a maternidade perfeita. Eu sempre quis ser mãe. Todo mundo cresce querendo, sei lá, eu não todo mundo, mas muitas mulheres sonham com a maternidade perfeita. E eu fiz muitos planos para o meu filho, muitos. E no momento eu só tive o diagnóstico depois de perder minha mãe,
mas no momento que eu já tinha as suspeitas, a tipo sugestão diagnóstica, primeira vez que eu levei ele num neuro e que o neuro sugeriu que provavelmente ele estaria dentro do espectro, eu não senti o corpo. Eu não sabia o que era autismo, eu nunca tinha ouvido falar, eu era alheia ao mundo que hoje está tão aí. Graças a Deus, né? Hoje é cada vez mais comum a gente falar a respeito disso. E Mas antes, ainda assim, ainda é um tabu, né? E eu não senti meu corpo. E eu lembro quando ele falou, olha, provavelmente ele tem um espectro autista. Então, assim, eles falam com a naturalidade como se você estivesse recebendo a notícia do tipo, você foi promovida. Não, não é assim. Naquele momento, todos os sonhos, é como se você planejasse uma viagem para Paris, e aí ele vai dizer, não, você não vai para Paris, você vai ali para Presidente Prudente. Ou seja, eu tive que redirecionar todo o caminho. redirecionar as suas expectativas, né? As minhas expectativas, né? E eu tive muito medo, muito medo. Eu não dormi a primeira noite. Meu marido ficou a noite inteira zapeando, vendo vídeos, e eu queria fugir. Eu não queria ver os vídeos. Eu não acreditava e eu demorei muito, muito a lidar com o diagnóstico. Demorei a um ponto de levar 3 anos para contar na empresa que eu trabalhava que ele era autista. E daí eu não queria ter contado para minha mãe, ao mesmo tempo eu queria ouvir o que ela diria para mim. E aí eu falei, mãe, eu não estava contando me emocionar. Desculpa. Imagina, pelo amor de Deus. É completamente natural. E acho que estou aqui também emocionada com você. E eu falei, mãe, minha mãe já estava com câncer, né? Já estava assim, câncer terminal mesmo. E eu falei, mãe, eu acho que talvez o Pedrinho seja autista. E eu lembro que ela, na época, ela ficava muito no quarto, porque estava fazendo quimioterapia, ela estava assistindo a série do Dr. Eu sei quem é, eu sei qual que é. É que ele é médico? Ele é médico, é autista. Eu tô com a memória terrível hoje. Vou chamar a maquiagem. Pode deixar. E ela falou, mas filha, tá tudo bem, existem coisas piores na vida. É a única frase que eu guardo dela a respeito disso. Como que minha mãe, que estava sabendo que estava indo embora, que não tinha mais o que fazer, e ela falou, tá tudo bem, tem coisas piores na vida. Então, eu entendi que, ok, eu tinha que seguir. E aí foi quando eu disse, eu preciso sair disso, porque eu entrei num buraco, e aí, com a ausência dela, com a falta dela, eu não queria me abrir, conversar com ninguém, eu tinha medo, muito medo, tinha muito medo. Então, assim, eu passei muito tempo sem sair sozinha com meu filho, sempre foi o pai. Então, eu não botava meu filho no carro e saía só com ele. Eu passei por um monte de bloqueios. Então, quem vê assim a mãe, aquela figura que fala, não sei o quê, que dá palestra, que empreende, que transformou uma dor num propósito, não sabe o quanto eu precisei ir até o fundo. E muitas vezes é no fundo que você tem que pular para voltar. É onde tem a mola, às vezes, né? É a mola, exatamente. Então, não foi fácil. Tem um episódio que eu lembro, gente, que marcou muito assim, a minha vida. Eu tinha uma colega de trabalho que ela sonhava em ser mãe também. Fez inseminação, não sei se ela fez inseminação, mas ela passou por um processo para ser mãe. E eu lembro que eu estava bem na época do diagnóstico dele. E a gente sentava numa mesa assim grande do trabalho. E ela falava assim,
Bom, quando meu filho nascer, ela engravidou. Ele vai estudar na escola tal, bilíngue, porque o pai dele quer que ele faça isso, faça aquilo, faça tudo. E eu lembro que eu já estava num processo de dor muito grande, eu tinha perdido minha mãe, e eu olhava assim para ela, todo mundo conversando, eu sempre muito calada, e eu ficava pensando comigo mesma. Meu Deus do céu, se ele for para a escola, eu já estou feliz. Eu não estou preocupada se você... A gente muda as nossas referências, né? As nossas expectativas. E a história é tão engraçada que eu não contei para ninguém que ele tinha autismo. Então eu tinha que me rebolar para sair da empresa, para ir na terapia. Então eu fiquei vivendo uma vida dupla. Imagina, é como se eu tivesse um amante e pudesse contar. E aí passou, ela teve o filho. Quando o filho dela fez 1 ano, do nada, ela me toca o telefone. E ela falou assim: oi, Inês, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. O Pedrinho é autista? Juro, gente, eu gelei assim, do jeito que eu tava. Sim, na lata. Na lata. Eu falei, meu Deus. Eu falei, eu não entendi, mas por quê? Por que da pergunta? Não, então, deixa eu te contar. Eu vi aqui que você segue muita gente que eu tô seguindo. E meu filho acabou de ser diagnosticado. Tô acostumada a fazer podcast, vou chorar aqui. É energia, né? Acho que eu tô muito sensível essa semana. Mas é bom se Sim, expressar. sem Que foi isso dúvida, que sem levou você dúvida, a ser essa- tão É isso. militante ali nessa Tão forte gravidez. nessa sua Me jornada. ajudar a né? não rir, eu te falar. E eu falei assim, Mas é isso, é a sua história, né? naquele momento eu me senti tão covarde, eu me senti tão péssima, tipo, por que que eu tenho vergonha do meu filho? Sendo que minha mãe tinha tanto orgulho de mim. E naquele momento, eu me culpei muito por ter escondido o autismo dele. E eu olhei para aquela menina, que um dia eu já cheguei até a ser chefe dela, e falei, meu, que menina top. Porque ela era 10 anos mais nova do que eu, tinha uma vida de princesa, sempre teve, todo ano pro exterior, marido super bem sucedido, tinha tudo o que você dizia, pô, vai ser família margarina. E ela foi lá e de lá, na lata, já falou para a empresa, ó, meu filho tem autismo e tal, e ele tem apraxia da fala, ou seja, muitas dificuldades que hoje o Pedrinho não tem. O Pedrinho é uma criança, graças a Deus, que desenvolveu muito com as terapias, mas naquele momento eu entendi que eu tinha que parar de ser. Na época eu já tinha loja, tá? Só que a loja era um catálogo. Eu falei, chega, a partir de hoje essa loja vai ter cara. E vai ser a minha cara. O primeiro vídeo que eu tentei gravar, eu passei de 5 horas da tarde até meia-noite. Persistente. Não, para explicar, né, por que eu era mãe, eu era mãe de um autista. Eu lembro que foi muito difícil esse dia, muito difícil. E eu sabia que a partir daquele momento é o point of no return, é o ponto do não retorno. Ponto de virada. Na hora que você colocou seu rosto ali e você assumiu, te prepara. Vai vir o tal, mas ele não tem cara. Mas tem certeza? Mas... E aí, o mais difícil, contar para a família. Família nordestina, muito cheia de... Ai, meu filho vai fazer medicina. Ai, meu filho vai fazer escola militar. Ai, meu filho vai fazer isso. Ai, meu filho... Como que eu vou contar para a família da minha mãe que meu filho é autista? Como, gente? Logo eu, a mais disruptiva, que saiu de Fortaleza, que buscou sair daquela vida, sabe, daquela cidadezinha para ir para uma cidade grande. Todo mundo sempre duvida, não vai dar em nada. E aí eu falei, gente,
Quando eu vou para Fortaleza, a gente faz uma reunião e aí eu conto. Sabe o que aconteceu? Eu fui para Fortaleza, em 2 dias meu pai se internou, ficou 14 dias na UTI. É porque não era para eu contar. Não é naquele momento. Meu Deus, mas você estava vivendo naquele momento uma turbulência muito grande, né? Não. Com sua mãe, Era um recém-diagnóstico, e aí já vem logo a palavra do teu pai. Não, aí não, a minha mãe já tinha falecido Já aí. tinha falecido. Aí foi no momento que eu ia contar para a família Uhum. do autismo do meu filho, que eu tive o diagnóstico 2 meses depois de perder minha mãe. Uhum. E aí meu pai entrou na UTI, eu falei, pronto, agora eu vou perder meu pai também. Aí, graças a Deus, meu pai, né, até hoje tá lá, firme e forte, né? Tá namorado, sem minha mãe. Aí, não deu certo. Aí eu falei, quer saber? Eu preciso postar o tal do vídeo, que eu não tinha postado ainda, e eu preciso contar para não gerar especulação. Entrei no grupo de WhatsApp e falei, olha gente, eu queria contar para vocês, mas antes de tudo, quer dizer que eu tô bem, que meu filho tem tratamento, e meu filho está dentro do espectro autista. Foi pelo WhatsApp. Só que aí começou. Ai, porque meu filho tem um amigo autista. Eu falei, gente, eu não abri para discussão, eu abri para um comunicado. Apenas comunicamos, tá vendo? Aí eu falei assim, quer saber? Para a minha saúde mental, tchau. Pá, saí do grupo. Até hoje não sei que casou, quem engravidou. Então, gente, você tira uma tonelada das suas costas. E depois vieram me ligar. Ai, você sabe que meu sobrinho também é também. E aí você começa a descobrir um monte de gente ao seu redor que também vive nesse lugar, né? Vive. E muitas vezes escondido. Escondido, exato. E aí precisou vir uma pessoa que tipo, você olha pra mim, você não vê tristeza. Eu tô sempre rindo, botando piada, eu tô sempre naquela vibe muito alta. Apesar dele. É isso, né? Apesar dele, porque desafios todo mundo tem. Né? A gente encontra a forma de lidar com eles, apesar dele. Eu devia não ter usado esse lápis de hoje. Está maravilhosa, a maquiagem está intacta. Eu queria só te fazer mais uma pergunta, Nath, em relação ainda à tua Não vou história. chorar, hein? Acho que não prevê, não prevê. Ela tem um jeito que emociona, gente. O que eu queria saber, você falou muito dos teus medos, né? Eu queria entender que medos eram esses, né? Era um medo de você não saber lidar com uma determinada situação, não saber a melhor forma de conduzir o teu filho numa determinada situação, era um medo de preconceito que vocês poderiam vir a sofrer. Porque a minha próxima pergunta era, qual foi o seu maior desafio nesse início depois do diagnóstico? O meu maior medo que eu tive logo depois do diagnóstico foi dele não conseguir aprender a ler, de tipo, ele não ter uma vida funcional. Eu não tinha essa noção. Eu tive muito medo. Eu tive medo de ele atrasar na escola, ele não conseguir ter um desenvolvimento, né? Sendo que eu tô sendo até egoísta tá falando isso, tá? Porque assim, tem mães que o filho não vai aprender a ler. Tem mães que o filho vai ter 9, 10 anos ou não vai nunca falar. Mas naquela hora eu tava pensando no Pedrinho. É isso, eu acho que uma dor não exclui a outra. Não né? exclui, não. Cada um com a sua dor, é o seu processo, né? Eu acho que a gente não pode dizer assim, não, porque o meu é melhor ou pior, nem sei se eu posso usar esses termos, né? No É mais, tem mais, não existe mais essa capacidade. dor, vai ser a sua dor, né? Exatamente. E não sabia se ele tinha deficiência intelectual ou não. Fica muita incerteza, né? Muita. Eu acho que são E muitas você não incertezas. sabe como vai se desenrolar, né? E eu acho que tem que considerar que é isso, é um transtorno do espectro. E isso, esse espectro é algo que eu acho que deixa todo mundo um pouco meio, o que vai vir? O que vai acontecer? O que vai acontecer? Porque existem uma variedade de manifestações clínicas, é isso. Tem criança que não vai aprender a ler, tem criança que vai ter uma comunicação, vai conseguir falar, vai falar até pelos cotovelos, mas talvez não seja tão funcional. Tem pessoas dentro que tem uma pergunta técnica de dúvida.
isso a gente não categoriza de acordo com o grau ou não? A gente Existem diferentes graus, né? Existem diferentes, a gente fala nível de suporte hoje, né? Que na verdade é o quanto que aquela pessoa precisa de suporte para fazer as atividades de vida diária. Mas a gente tem características diferentes dentro do mesmo nível de suporte. Então eu posso ter No nível você tem diferentes manifestações. Né? Exatamente. Por exemplo, eu tenho uma criança de nível 2 de suporte, uma, por exemplo, pode ter dificuldade de comunicação. A outra não, pode falar com os cotovelos, como eu falei. Mas as duas estão no nível de suporte 2 pela quantidade de apoio que a gente dá. Conseguir saber exatamente quais são as manifestações que você vai ter ali. Você consegue dizer pra gente quais são as diferenças entre esses graus? É muito baseado no nível de suporte mesmo. Então, o quanto que aquela pessoa precisa para realizar as atividades de vida diária, participar socialmente. Literalmente, o quanto você precisa de suporte. Exatamente. É como se fosse assim, por exemplo, meu filho é nível 1 de suporte. Então, o Pedrinho, ele hoje, né, 8 anos, ele vai no banheiro sozinho, ele toma banho sozinho. Hoje, agora, depois de uns 2 anos de TO, que a Maria TO é a minha paixão. A minha também. Ele come de garfo e faca, ele coloca no copinho, tudo direitinho. Ele desce, passa o cartão de crédito, compra. Ele tem... Então, assim, se você bater o olho, ele faz todas as AVDs, que é a atividade de vida diária. E aí as dificuldades dele é muito mais relacionado hoje, que é o tal do TDAH. Ele tem necessidade mais na questão social. Eu precisaria que ele tivesse uma atendente terapêutica dentro da escola. Por quê? Porque a maior dificuldade do Pedrinho, às vezes, é o manejo social, o filtro social. Por exemplo, ele é capaz de chegar assim, eita, barrigão, hein? Na frente de um rapaz do elevador. Fala, Pedrinho, isso não fala, sabe? Isso é filtro social. E é uma dificuldade do autista. Então, pode ser que não vá, se for um adulto, ele vai entender. Mas no meio das crianças, ele pode ter alguns comportamentos que para ele é normal, mas para a criança incomoda, vai gerar uma confusão, uma briga, uma exclusão. Até mesmo essa coisa do espaço, né? Assim, algumas crianças podem ter dificuldade de entender o espaço pessoal. Por exemplo, agora aqui tá cada uma num cantinho. Sim. Pode ter algumas pessoas que têm dificuldade, ficam muito perto, fica muito animada por estar ali interagindo e tal. E não tem essa noção. Não tem. E aí isso acaba interferindo porque as crianças falam, tá bom, entendi, mas fica um pouquinho longe, e aí acabam sem querer. Não é proposital, né? Mas sem querer vai falando, ele pega demais em mim, ele pula demais em mim, ele me aperta demais. Então eu vou deixar ele ali no cantinho, porque eu vou brincar contra ele. Ele tá falando só daquele assunto. Que chato, ele é uma criança chata, ele só quer brincar desse jeito. E criança faz mesmo. Criança faz mesmo, ela não tem essa... Ela não tem esse filtro, né? Social também, que é algo que tá desenvolvido. Que é mais, né? Exatamente, que é mais refinado, né? Então, e no TDAH e no TAI, eu acho que junta uma dificuldade de saber interagir, de como eu me aproximo, né? Tem uma questão de querer sempre falar do mesmo tema e só ficar engajado no mesmo tema. A questão do controle inibitório, que é aquele negócio assim, meio que não tem muita noção. Assim, eu chego aqui, me dá aqui teu copo que eu vou tomar. Tipo, eu tenho que ter noção. Não que o Pedrinho faça isso, eu tô dando um exemplo, tá? Mas o Pedrinho, muitas vezes eu acho que a maior dificuldade dele é esse manejo social. Por exemplo, mãe, eu quero ir lá na casa do fulano. Não, Pedro, hoje é domingo, as pessoas querem dormir até mais tarde. Mas ele quer, aí flexibilidade mental. Aí daqui a pouco eu vou ver o Pedro até lá. Aí no processo de desregulação, porque ele de ser tão rígido, né, de ter essa inflexibilidade cognitiva, ele acaba se desregulando. Exato. E aí gera várias outras, como tem o meltdown, né, que são crianças que acabam tendo crises muito grandes, e aí você vai virando dentro de uma bola de neve, né? Acaba virando uma bola de neve. Exatamente. E não é porque é nível 1 que a pessoa não tenha. Existem, tipo, nível 1 de suporte, que tem seletividade alimentar, que também a TO ajuda nesse processo, né? Sim. O Pedrinho não tem, come de tudo, tá? Se não trancar, come tudo. Dentro das rotinas que você comentou, hoje ele segue a maioria delas.
Sim, sim. Então, assim, Sim, hoje sim, a maior dificuldade dele hoje é precisa desse manejo social e a questão do TDAH de Como você muito. descobriu o TDAH como uma comorbidade que somava nesse Tá. aspecto? O TDAH é muito difícil você descobrir logo quando é muito bebê. Porque você está ali no controle da criança, a criança está no teu colo e tal. O TDAH você vai descobrindo mais assim, perto dos A 4, pré-alfabetização. 4 para 5 anos, quando a criança sente que ela fique mais tempo de atenção. Inclusive, se mensurado em terapia. Olha, hoje ele ficou 10 minutos de atenção, hoje ele teve 5 minutos, hoje ele diminuiu, hoje ele quer dizer, tu tem uma O mensuração. diagnóstico é complexo, né? Porque muito disso é da criança, né? A criança não é, né, um serzinho que fica aí Sim. sentado, quieto, concentrado, né? Por Exatamente. natureza. Então é um diagnóstico complexo, né? Eu acho que hoje a gente tem um modelo dentro das escolas, um modelo de ensino que faz com que chega numa fase que é essa 4 anos, 5 anos, que vai exigindo pela sociedade que ela fique mais sentada, né? Então a gente tem até aquelas escolas construtivistas, que são aquelas escolas que a criança, se ela já com vontade de ir lá explorar sobre, sei lá, a árvorezinha que está lá e aproveita aquela oportunidade e ensina sobre aquilo, tem aquelas escolas que são um pouco mais abertas, mas que quando vai chegando na fase da alfabetização, pré-alfabetização, vai exigindo um modelo de ensino que precisa que a criança fique sentada dentro de uma sala de aula, né? Então, siga padrões, esses padrões normativos de como que a criança tem que aprender. Então, isso e aí começa a aparecer, aí que começa a ter um impacto maior. Porque quando é pequenininha, até 4 anos, vai lá, brinca na terra, é ótimo, explora a terra, faz assim. Quando começa a pré-alfabetização, começa a ficar sentadinho, que você tem que seguir dentro daquele padrão de ensino, pronto, ali que já começa, né, a ter os comportamentos que vão chamando a atenção, né? E tem, assim, a gente sabe que tem algumas crianças que não têm o TDAH, mas que elas precisam do movimento, mas elas conseguem dar conta, né? Então elas conseguem dar conta da tarefa. Quando a criança não consegue dar conta da tarefa, ela não vai desenvolvendo o controle inibitório, aí você começa, tem alguma coisa ali que precisa de um suporte maior para conseguir fazer aquela atividade, né? E eu acho que é interessante também contar que dentro, ao longo da vida, a pessoa autista ela pode transitar entre os níveis de suporte. Sim. Ela transita, então às vezes ela pode estar agora, ele está agora perdendo, está com nível de suporte, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo novas habilidades, vai aumentando a exigência e as demandas. Então pode ser que em determinados momentos ele precise um pouco mais de suporte. Eu atendo adultos dela, né? E aí eu atendo uma médica que tem 27 anos e ela tinha muita necessidade de apoio para as atividades de vida diária. Médica formada, atendia em UPS, tudo maravilhoso. Mas para as AVDs, compra lista de mercado, para fazer a comida dela, para manter a casa dela organizada, para manter o carro dela ali sempre, né? Essa organização do dia a dia, ela precisava de muito suporte. Então ela vai transitando ao longo da vida à medida que ela vai se desenvolvendo, que vem novos desafios da rotina, sabe? Então eu acho que é legal a gente contar também que é normal. E você vê, a médica dirige, atende, assim, foi com o tempo que eu entendi, e eu uso isso até como um bordão meu nas minhas palestras, diagnóstico não é sentença. Então hoje eu vejo meu filho desde a culinária, como muito inteligente, ele gosta, ele sai muito, né? Foge, mas se estiver no shopping, ele sumir, eu fico parado. Ele volta. Você entende? Ele vai voltar. Assim, não adianta se desesperar. Agora, se eu me desesperar, eu começo a gritar. Aí eu grito. Até chegar na tranquilidade, né? Quando eu uma vez eu estava numa loja chamada Veste Casa, olha que eu ai, meu Deus. Cadê uma pedrinha? Aí, nada. Aquela multidão. Aí, pedreiro! Nada de me responder e não voltar. Quando eu olho, amiga, ele no elevador lá, tchim. Aí você vê, eu vou puxar do sueiro. Ai, é muito engraçado. Ale, eu queria que você falasse também um pouquinho de quais são os cuidados que uma criança que tem um espectro precisa. Quais são as terapias que a gente tem disponíveis hoje para atender essas crianças? Legal, acho que a gente já falou um pouco de nível de suporte, então eu acho que é interessante a gente entender que cada criança vai ter uma demanda e também vai depender muito do momento da vida que ela está.
Mas assim, a priori, terapia ocupacional, né? A gente da TO trabalha muito com foco nas atividades de vida diária para que aquela criança, aquele adulto tenha maior autonomia e independência, ou mesmo que tenha bem-estar e qualidade de vida. E aí, dentro do TEA, o que a gente tem de prática, que é baseada com comprovação científica, é a integração sensorial de áreas. E a gente fala muito das questões sensoriais das crianças, né? Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, por exemplo, a gente fala de possíveis dificuldades de lidar com textura, com cheiro, né? Que a gente, enquanto TO, consegue ali, talvez, ter uma ajudadinha em determinados momentos. Luminosidade, né, doutora? A parte da luminosidade, tem audição, a parte auditiva também. Acho que os principais, assim, é sempre a relação com textura na parte tátil e auditiva. São os dois grandes que a gente vê muito frequente acontecendo. Mas, assim, tem a parte olfativa, que é bem importante. Atendi uma senhorinha de 71 anos que descobriu o diagnóstico com 70 anos. Nossa. E ela tinha uma questão olfativa importantíssima dela chegar e travar por sobrecarga sensorial e ela ficar extremamente travada. Assim. Tinha algum cheiro específico? Tinha cheiro químico, coisas químicas. Então, coisa de... Estavam pintando um apartamento do lado do prédio dela. E aí ela, como todos os dias, teve contato, ela travou. E não tinha nada que justificasse, nenhum exame que justificasse nada. Então, esses cheiros, assim, de tinta, de quando tava... Sabe quando fica aquelas... A pulverização que eles fazem por conta da dengue que tava tendo, por exemplo? Esse tipo de cheiro ela consegue pegar. Coisas que pra gente, às vezes, nem se Passa desapercebido. passa, mas pra ela, assim, tinha um impacto muito grande. E todas as questões sensoriais, elas vão impactar o nosso sistema nervoso autônomo, que é aquela parte da luta e fuga, né? Então, assim, quando a gente fala de processamento sensorial, a gente fala dessas reações. E é por isso que o impacto é tão grande para a criança e para o adulto. Então, imagina ela a vida inteira vivendo isso, chega com 70 anos e tá. Mas ela foi passando, né? Passando. Então, a TO trabalha bastante, muito nessa parte, assim. A gente tem os fonoaudiólogos também, que falam, eles conseguem avaliar a parte de comunicação, de linguagem, de pragmática. Então, eles conseguem ali trabalhar muitos aspectos das funções comunicativas, né? Então, muitas crianças, às vezes, acabam não se comunicando porque não entendem a função da comunicação. Que a partir do momento que ela consegue pedir por uma comida, ela não precisa mais chorar. Né? Porque o que acaba acontecendo com crianças com dificuldade de comunicação o que elas conseguem fazer é expressar por choro. Tem muitas mães que já sabem, isso aí é fome, isso aí é sono, isso aí ele quer um brinquedo. Mas para o resto da sociedade, isso não é dado. Então, muitas vezes a gente precisa ensinar essas crianças a se comunicarem para que elas não aprendam só a se comunicar com a mãe, o pai, a avó, a tia, a professora, todo mundo consiga entender. Desse ciclo, né? Exato. E aí a fonoaudiologia, sendo essa grande área que consegue entender a comunicação de várias formas, né, que a gente fala de comunicação multimodal, ela consegue dar muito esse suporte para a população TEA, trazendo comunicação aumentativa alternativa, que são aqueles tablets de comunicação. E a gente tem a psicologia, que né, hoje o que a gente tem evidência científica na análise do comportamento, né, que é o ABA, o famoso ABA, que vai trabalhar ali com diversas estratégias que vão ajudando a criar a ensino de habilidades, dão suporte para o ensino de habilidades. Inclusive, fonoaudiologia, terapia ocupacional utilizam né, de bases da análise do comportamento, de práticas da análise do comportamento que a gente também inclui dentro da nossa formação para atender a população. Então, são essas três grandes áreas de cuidado. Isso. E como que as famílias podem acessar essas terapias? Como que elas podem ter acesso a esses serviços de apoio? Assim, hoje a gente tem vários, vamos pensar assim, a gente tem dentro do SUS, tá? Uhum. Então, vamos pensar pelo SUS. No SUS, normalmente, precisa ter um laudo médico. Todas essas terapias, para você conseguir ter um suporte, tanto do convênio médico quanto do SUS, você precisa de um laudo. Isso. Tendo o laudo, você entra dentro, no SUS você tem a atenção básica que faz um pouco desse encaminhamento. O que acontece hoje é que a gente tem um SUS muito sucateado, não é de hoje, mas ele tem um SUS muito sucateado, então muitas vezes não tem nem neuropediatra para dar o laudo. Não tem profissionais especializados e que tenham formação para conseguir dar conta, porque o autismo, eu acho que muitas das coisas que acho que isso é uma coisa muito legal, que está aparecendo, que eu estou vendo aparecer muito, que cada vez mais estamos falando sobre autismo. E isso vai ajudar muito
a gente ter mais professores capacitados, né? Acho que as graduações também vão conseguir absorver um pouco mais de conteúdo sobre autismo. Hoje lá na Genial, a gente faz alguns processos seletivos que tem fonos que são formadas, por exemplo, que falam, Já vem com essa bagagem. já vem com a bagagem, mas você pega, eu me formei em 2015, por exemplo, eu tive isso aqui de pé na minha formação. Eu fui muito atrás, quando eu entrei na área, eu fui muito atrás. E foi muito desafiador exatamente porque não é um acesso tão fácil, né? Eu entrei na área em 2017, 2018. Então ali ainda estava começando. Hoje eu acho que a gente consegue ter um alcance maior, e eu acho que vem muito da luta das nossas mães ali no movimento de mães, de divulgar e informar, muito mais do que de profissionais, assim. Eu vejo muito esse movimento das mães que viram o mundo, né? Porque como se diz, dá o melhor. Vai até barraco em shopping já fez. E assim, que bom que temos, né? Assim, e que bom que a gente consegue agora unir forças para a gente conseguir levar cada vez mais informação. Então, a gente tem do SUS, um pouco isso que acontece. E quando a gente vai para os convênios médicos, a gente tem as clínicas, que são clínicas, tem clínicas que são conveniadas e tem clínicas que as pessoas pagam, né? Então, quando é conveniada, o convênio vai lá, recebe o diagnóstico e fala, tá bom, então você vai para essa clínica, e ele faz o direcionamento. Mas muitas vezes, tem famílias que não esperam o convênio médico tomar, né, colocar ali no caminho, ou mesmo as famílias já começam a intervenção antes do diagnóstico. E aí vai por via particular. E aí normalmente eles pedem um reembolso pelo convênio médico e às vezes entram até com um liminar, né, para que os convênios médicos... É isso que eu ia te perguntar, como foi para você essa experiência? Na verdade, assim, complementando, a questão do SUS realmente ainda é muito sucateado. As pessoas não têm informação. Ou ela entra pela Defensoria Pública, ou ela pode entrar também no Ministério Público. Mas ainda assim não adianta, porque não vai ter vaga, é difícil. Espera 1 ano, 2 anos. 1 ano, 2 anos. E vamos ser bem honestas aqui, né? Quando a gente fala de plano de saúde, né, na época que meu filho começou, não existiam clínicas credenciadas, praticamente. Não existiam. E o plano fazia o reembolso, né, sei lá, dava um valor X e fazia o reembolso das terapias, né? Mas não são todos os planos que fazem. E tem muitos reembolsos que são R$50. Isso para que as mães tenham ideia. Existem terapias hoje que tem a variação, sei lá, mais barata, de 250 a R$400. A hora. A hora. Importante. Assim, só para você ter ideia, meu filho é nível 1. Se eu for somar tudo que ele gasta em terapia, eu precisaria ter aí para bancar, sem pagar o plano de saúde, no mínimo uns R$13 mil. Nossa, Ingrid, mas tudo isso, se não for mais, porque a gente tem terapeuta na escola, deveria ter. No meu caso, meu filho não tem, porque a escola não permite, que também é um problema para mim, porque é lei. A gente vai falar disso. É outro assunto. Mas, assim, se for contar, seriam 4 horas na escola, 4 ou 2 horas, pelo menos nas atividades pedagógicas, a atendente terapêutica home care, que é em casa, na clínica, fora a terapia ocupacional, fora, né, a fono, psicomotricista, psicopedagoga. Então, assim, não é barato mesmo, por mais que a clínica seja ali e tal. E aí, as clínicas que estão credenciadas ao plano, eles pagam um valor muito baixo. E muitas clínicas não querem atender. Então, o que acontece? Você liga para uma clínica dessa credenciada para o plano. Aí você fala, olha, meu filho precisa de 20 horas semanais. Dá para atender? Não dá. A gente não tem 20 horas semanais. A gente vai ter 1 hora, ou então, quando não muito, algumas clínicas botam 3, 4 crianças na mesma sala. Isso não é aba, isso não é um tratamento individualizado. E outro ponto também é que muitas vezes você liga para as clínicas credenciadas, elas não têm terapia ocupacional com integração sensorial, que não é qualquer pessoa que sabe, não é qualquer terapeuta ocupacional, você sabe bem disso,
que tem especialidade uma especialidade. em integração sensorial. Então, até para você judicializar, hoje no Brasil, a cada 10 mães, 10 famílias que têm plano de saúde, apenas 2 judicializam. O resto aceita ali o que o plano dá e fica quietinha e vai se virando. Só que não é, a quantidade de horas sim impacta. Quanto mais horas, mais estímulo, mais conexões neurais, mais o cérebro vai se desenvolver, principalmente nos primeiros, né, na primeira infância, até ali os 5 anos, onde a neuroplasticidade Está sendo formada. está sendo formada. Então, se você tiver um diagnóstico da criança com 1 ano, sei lá, com 9 meses, aí é o que a gente considera um mundo perfeito, porque está cheio de neurônio ali querendo se conectar. E aí, como eu falei, a cada 10, 2 judicialistas, porque acham, nossa, não vou ter dinheiro para pagar advogado, não vou ganhar, não. E tem juízes e juízes, né? Eu tive sorte porque eu tinha um plano que pagava, meu marido mudou de trabalho, enfim, a vida tem dessas coisas, e eu precisei pagar um plano para a família. Não é barato, tá? Eu diria assim, é uma paulada. E durante o período que eu não recebi a liminar, minha liminar saiu agora, praticamente, para não deixar a criança sem tratamento, eu mantive a TO, porque eu amo o trabalho de TO. Eu acho que a terapeuta ocupacional ajuda muito em atividade de vida diária, então eu não quis abrir mão da TO e mantive a pessoa que fica em casa nas atividades ali com ele. É tanto que ele tinha 2 horas de TO, recebeu alta de 1 hora pelo desenvolvimento. Assim, eu acho que TO é vida. TO é vida mesmo. É vida. Amo. Mas, assim, para você conseguir um liminar, você precisa, sim, de um advogado. Você é muito bem orientado, então, assim, se de cara você já liga e fala que seu filho é autista, eles vão te inventar uma desculpa e vão negar, não vão querer fazer teu plano. Tanto que o meu plano era 1, quando eu quis continuar, ele inventou, só com carência de 2 anos. Não existe isso. Ninguém vai ter um plano com carência de 2 anos. Não existe. Não faz sentido nenhum. Só que assim, já sabia da história do meu É filho. importante se informar, inclusive, legalmente, né? Daquilo que você tem direito, para que você possa, né? Usar que eu acho que recursos da melhor forma possível. Eu acho que a gente está agora num momento também dos convênios médicos. Está muito delicado. Está muito delicado, assim, está uma situação bem delicada, porque De novembro para cá, principalmente. começou mesmo, realmente, foi desde o ano Vem uma passado. série de coisas. né? Na verdade, o que acontece são terapias que são caras, né? São terapias, isso que a certificação... Extremamente especializadas, né? Exatamente, por exemplo, análise do comportamento são 2 anos de formação. A certificação de integração sensorial, por exemplo, a gente faz com universidades do sul da Califórnia. São caríssimas. São caríssimas, assim. Tanto é que o profissional da TO, eu mesmo levei 4 anos para conseguir fazer um montante de dinheiro para conseguir fazer a formação. Mas eu fazia o atendimento com supervisão. Então, hoje, o que a gente consegue fazer na área é assim, a gente tem profissionais de terapia ocupacional que tem supervisão contínua para poder fazer a intervenção de integração sensorial. Porque senão a gente não vai conseguir dar conta. Não tem profissional para da isso. demanda, não tem profissional. E a gente trabalha em São Paulo. É isso. Sim, o maior cidade do país, né? Exatamente. Imagina em outros. Exatamente. Então, assim, eu acho que tem esse grande desafio também da área de como que a gente consegue ofertar um serviço tão especializado para mais pessoas terem acesso. Então, assim, eu acho que tem uma coisa que a gente... Acho que estamos chegando nesse momento, né? Eu acho que o Genial Care tem muito esse objetivo, né? De como que a gente consegue democratizar o conhecimento. É o sonho, né, gente? É o sonho. Como que a gente consegue trazer terapias de qualidade, né? Com bom embasamento científico para a gente conseguir ofertar para essas crianças o melhor dos cuidados. Porque ou você tem para mais de 10 mil para gastar com a tua criança, ou você às vezes tem que abrir mão de algumas coisas, e você não quer abrir mão de nada para o teu filho, você quer que o teu filho tenha tudo que ele possa ter, né? Então, eu acho que existe esse grande momento que os convênios médicos, eles vão ter que vão ter que rebolar um pouco para entender como que eles vão conseguir garantir isso, né, para as famílias,
Mas o que eles têm feito normalmente agora é, né, tirar um pouco da roda. Tem coisas que eu nem gosto de falar, porque é muito polêmico, né? Mas assim, polêmicas. as clínicas sofrem verdadeiras... Eu posso falar, você não pode. Eu posso. As clínicas têm sofrido verdadeiras pressões, do tipo, olha, vamos diminuir essa quantidade de horas. Olha, e não só clínicas, médicos. Médicos têm sofrido pressões no sentido assim, nossa, mas para que tanto exame? Não, mas para que tantas horas de terapia? E você tem visto, tem acompanhado os grandes big aí falando em live, falando assim, não admito que chegue um pediatra que não sabe o que é o autismo, chegue na minha clínica para me fazer uma auditoria, para dizer quantas horas eu vou indicar para a criança. Isso tem acontecido muito. E eu não acreditava quando eu via. Até um dia eu peguei o telefone e liguei para a médica do meu filho. Falei, doutora, estão falando no grupo de mães que a médica não está podendo passar exame porque ela está sendo ameaçada. Ela falou, é verdade. Isso é verdade. Eu falei, meu Deus, o negócio tá sério. E as clínicas estão ameaçadas toda hora. E é auditor, e não dá para colocar 3, 4 crianças na mesma sala. A gente vive um momento bem... está no momento. Eu acho que ou a gente consegue transformar um pouco dessa realidade, né? Assim, a gente vai ter que encontrar um caminho, porque senão vai ficar insustentável, assim, sabe? E é isso. Estamos aumentando a quantidade, cada vez mais de diagnóstico, né? A gente precisa de profissionais capacitados, a gente precisa de escolas capacitadas. E como que a gente consegue fazer isso, sabe? Eu acho democratização. Exatamente. E aproveitar que você falou da escola, esse era o nosso último tópico, porque eu queria trazer também essa informação de utilidade pública, né? Sobre os direitos que as crianças autistas têm em relação à educação. Então, vamos falar o que é previsto em lei hoje, né? O direito à matrícula na rede pública e privada, um profissional de acompanhamento e o plano de educação individualizado, certo? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência, né? Como foi colocar o seu filho na escola e como que a escola te apoiou. Vou falar? Vamos lá. A primeira escola... Existe aquilo que é lei e existe aquilo que é a realidade. Vamos lá. A primeira escola que foi onde eu tive o diagnóstico, eu fui super bem acolhida, a coordenadora me acolhia, eu chegava, eu tinha muita coesão com a equipe multidisciplinar, vamos fazer assim, tinha acompanhamento da atendente terapêutica, então eu teve um salto de ganho e evolução enorme, sem dúvida. Aí ele teve que ir para a segunda escola, porque acaba a série. E aí eu lembro como se fosse hoje, não foi um dia muito feliz da minha vida, né? Então eu falei, olha, eu quero matricular meu filho. E eu fui recebida com pombas de rainha. Foi apresentada à escola, olha isso, aquilo, tal. Fui apresentada à escola inteira. E aí eu fiquei quietinha, não falei nada. Para mim, tudo certo. Na hora que eu sentei na mesa com a diretora, eu falei, tá bom, ele vai ficar aqui. Só que tem um detalhe, meu filho tá dentro do espectro autista. Nossa, a feição dela é assim. Mudou completamente. Aí eu falei, tudo bem? Ela falou, não, então, veja bem, é porque aqui a gente só pode ter o número X de pessoas por sala de aula. Primeiro que não existe limitação. Não existe. Aí eu falei assim, não, mas deixa eu te falar, mas é lei. Você não pode me negar a matrícula. Não é que eu estou te negando a matrícula. É que eu preciso ver se vai ter vaga. Eu falei, mas peraí, ele tem que vir para cá porque os amigos dele estão vindo. E não, então a gente vai ver, vai te dar uma resposta. Eu falei, você está me negando a matrícula. Porque até então tinha vaga. Porque até então tinha vaga, né? E eu lembro desse dia, eu tinha uma call da empresa, era 10 horas a call, eu saí da escola, era 9 e pouco, peguei o táxi. E eu fiquei numa indignação e entrei na call, desliguei a câmera, desliguei o microfone e o povo falava e eu só chorava.
Não é possível. Não, é nervoso, né? Eu já tô imaginando Não, aquele não. bonequinho lá do Divertidamente, assim, dá raiva mesmo, Não, né? eu não consegui entender. Foi o primeiro momento que eu senti assim, a discriminação na pele. Eu falei, não é possível, não é possível. Mas ela não sabe qual é meu filho, ela não pode fazer isso comigo. E enquanto eu estava na call, e até um colega perguntou, você está bem? Porque geralmente eu sou comunicativa. Eu falo, né? Aí eu falei, cara, eu não tô bem não. Não tô legal não, depois eu te conto. E aí, nesse meio termo, eu acho que ela entendeu que eu era uma pessoa esclarecida. Porque muitas mães saem, choram e ficam por isso E mesmo. procura outra escola. Procura outra escola, às vezes deu uma, duas, três, enfim. E muitas vezes tem escola que convida a criança a se retirar. E eu tô falando de bigs escolas, assim, de nome. E aí, ela mandou mensagem, falou, não, então a gente aqui, a gente vai aceitar o Pedrinho. Ah, obrigada, que bom. Né? Fazendo o mínimo, né? Só que assim, eu tive que me sujeitar, porque ele já tinha uns 6 amigos que vinham da outra escola, e até hoje ele está nas escolas, já está no 3º ano. Não adianta que eles não aceitam, não adianta, já falei, já chorei, já briguei em reunião, e não adianta, mas o menino é louco pela escola, é louco pelos amigos, e convencer ele de mudar de escola. Não Porque tem. você tem uma outra quebra, né? É Se difícil. você mudar de escola, Eu tem não uma tenho outra que quebra, escolher né? as suas As brigas, batalhas. né? As As suas suas brigas. batalhas. Mas assim, eu estou sendo cobrada pela médica dele, porque fala assim, olha, o que o Pedrinho precisa melhorar é o manejo social. Mas não E é. às vezes, né, assim, eu acho que é interessante falar que quando a gente fala do acompanhamento terapêutico, teoricamente, ele é um acompanhamento que deve durar um tempo. Ele está lá para dar suporte, insumo para a criança se desenvolver ali, porque o objetivo de nós, Não é ficar 24 horas. e nem ficar o resto da Pra sempre, vida. né? A gente quer que aquela pessoa, aquela criança desenvolva habilidades para ter autonomia e independência. Então é um período em que a pessoa está lá, né, o acompanhante está lá, e à medida que ele vai entendendo que ele ensinou uma coisa, a criança pegou, está fazendo de novo, pô, qual o próximo objetivo? Faz ali, pegou aquela habilidade e desenvolveu, qual é o próximo objetivo? Vai chegar uma hora e vai falar, desenvolver as habilidades. Não precisa mais, ele está indo bem. Eu acho que as escolas, elas acham que vai ser um apoio eterno, mas na verdade, quanto mais as escolas forem acessíveis e receptivas para dar esse apoio, porque o ideal é a professora fazer, né? A escola deveria oferecer esse tipo de suporte, só que a escola não oferece esse tipo de suporte, né? Não adianta dizer que a gente não sabe o que aconteceu lá. Mas tem uma pergunta que você fez que eu não vou pular essa pergunta, que é a história do PEI. Acho que o PEI, você foi muito capciosa com essa pergunta e eu preciso falar como mãe. PEI é o que a gente chama de plano de ensino individualizado. Amiga, eu vou ser bem honesta. Tem terapeutas que não sabem o que é um PEI. Tem terapeutas que não fazem PEI. Que dirá uma professora de escola? Isso é um nível de conhecimento, teoricamente, que deveria ser básico. Que o PEI é você ter um plano, olha, os objetivos dele é esse. Quando ele atingir esses, a gente vai para esses. E depois a gente vai para esse. O que é o básico necessário, não tem. E eu, inclusive, tive uma reunião na escola esses dias, eu até fiz um vídeo e falei, vou perguntar para ela se ela tem um PEI. E aí eu perguntei, você tem PEI no Pedrinho? Ah, a gente tem um PEI. Eu disse, você me passa? Não, a gente te passa. Eu estou esperando até hoje. Então assim, não tem PEI. A verdade é que não tem. E tem muita gente que na carência desse plano de ensino individualizado, acaba caindo nesses cursos da internet, que tem pessoas ganhando milhões. Ai, aprenda a fazer o PEI do seu filho. Cara, eu não sei fazer PEI. Eu sou mãe, eu não sou Eu terapeuta. sou mãe, eu não sou terapeuta. E aí muitas caem nessa cilada. Por quê? Tem pessoas ficando milionárias, porque a mãe está tão desesperada que tem até aquelas chamadas capciosas. Do diagnóstico à alta. Existe alta para o autismo?
aquela chamada pra mãe, opa, alta, tudo que a gente quer ouvir, né? Ai, vai sair do espectro. Não existe essa isso. E aí tem gente vendendo curso para aprender a fazer PEI. Eu não tenho capacidade para isso. Curso até acho que deve ter também na área De teó? de teó, né? Tem um monte. A gente tá falando de anos de estudo, né? De pesquisa. Você de estava falando que estudou na especializada. Califórnia. Então, assim, aí as mães desesperadas que não têm acesso à terapia, vai lá, passar no curso de R$3.000, R$2.000, e Acho que é uma fórmula mágica, né? não tem fórmula. Eu não posso nunca ter o conhecimento que ela tem. Sim. E outra coisa, você acha, chega exausta em casa. Minha amiga, eu lá quero saber de fazer PEI. O PEI que eu quero é um banho e ainda tem que. É porque quando você vai. Não Eu acho que existe, quando a gente está falando de PEI, a gente está falando de entender as complexidades em que é você ganhar uma habilidade. A gente faz isso de uma forma, dentro do desenvolvimento típico, isso acontece naturalmente, mas assim, não é tão natural. Então, para eu aprender uma habilidade X, eu preciso ter. E é uma tais escada, né? É uma escadinha. Você não vai para o próximo degrau se você não tiver no Exatamente. anterior, né? Exatamente. Então, para isso, você precisa ter um conhecimento, no mínimo, de desenvolvimento infantil. Então, a gente pega essa parte primeiro para você desenvolver o P. Você também precisa entender quais são as práticas, quais são as estratégias de ensino que você vai ter para que aquela habilidade seja aprendida. Você tem diversas práticas, diversas estratégias. Depois você precisa conhecer a sua criança que você está atendendo para você entender de qual prática e qual estratégia ela vai se beneficiar para aprender aquela habilidade. Então, digamos que tem esses três grandes grupos que eles não são simples. Você não vai aprender isso e a criança ela vai desenvolvendo, ela vai mudando, vai tendo desafios na vida. Você faz constantemente um processo de avaliação. Às vezes, uma prática que você usava quando a criança tinha 2 anos, com 4 anos ela começa. Então, você não vai descartar aquilo. Você pode resgatar. E muitas vezes, a gente às vezes acha, é engraçado, né? Às vezes eu falo que tem algumas estratégias de intervenção que a gente coloca que quem dá é a família. Porque a família tem um monte de coisa. A família testa tudo, né? A gente, às vezes, no dia a dia, testa um monte de coisa. E às vezes o terapeuta fica ali penando para encontrar uma estratégia, mas a resposta Tá em casa. tá em É uma casa. parceria, né? É um trabalho em exato. conjunto, né? Exato, e tem coisas que funcionam em casa e tem coisas que funcionam na escola. Então, eu acho que tem que ter um conhecimento e um know-how de como que você vai pegar uma estratégia que está dando super certo na escola e falar, por que a gente não leva para casa? Ou uma coisa que está acontecendo em casa, que pode dar muito certo na escola. E que você leva isso para terapia. Enfim, eu acho que existe toda uma forma de você manejar o conhecimento. Além de você ter o conhecimento e aplicar ele, é você saber como que você pode fazer esse mix, né? De que isso aqui eu posso levar para cá, isso aqui eu vou trazer para cá. E tudo isso para o bem-estar e qualidade O de terapeuta vida. não é santo milagroso. Porque tem muita mãe que fala assim, esse menino não desenvolve. A terapeuta. Mas essa terapia não tá dando certo. Mas aí eu mesma tô cansada de ver. A pessoa acabou de sair da terapia, a mãe só faz assim, o tablet. Aí vem dizer que a terapeuta não funciona? Peraí, garota, você tá fazendo o teu papel? A vida acontece com família, assim, até quando a gente vai falar de comunicação, tem aqueles tablets de comunicação, por exemplo. Normalmente tem um treino que acontece na sessão, mas assim, a comunicação da vida, a comunicação da criança. Então não tem como ela acontecer num período do dia. Ela tem que acontecer constantemente, né? E tudo bem, às vezes a gente entende que é uma coisa muito especializada para a família começar a pegar taco, colocar no meu dia a dia. E por isso que às vezes o acompanhamento terapêutico é muito importante. Porque você consegue trazer para a rotina, para coisa, para a vida, para o dia a dia, para a vida real da criança. Porque quando a gente está no contexto clínico, a gente está num contexto totalmente controlado. Ou seja, não tem o cachorro latindo, Isso. não tem o... Você tem outras intervenções ali no seu dia a dia acontecendo, né? Tem. E aí eu acho que quando a gente vai para a vida, essa vida real, a gente entende que, tudo bem, eu tenho que trabalhar algumas coisas dentro de um contexto clínico, para depois aquilo que eu trabalhei no contexto clínico ser utilizado no dia a dia e ter utilidade, funcionalidade, sabe? Então eu acho que o acompanhante terapêutico, aquela pessoa que está ali, e a orientação parental também tem muito essa função, é de você trazer e falar assim, olha aqui essa habilidade, ele está conseguindo fazer, por que você não está fazendo isso na sua casa?
Porque aí a gente treina em casa. Então a gente precisa de parceiros. A gente precisa da família, da escola. E tem escolas que têm essa questão de não aceitar muito acompanhamento terapêutico, mas tem escola que recusa até conversa e visita de profissionais para dar o suporte, né? Assim, eu acho que a gente precisa de uma grande parceria, de uma grande rede, para a gente conseguir que a participação, a inclusão social de pessoas com deficiência de uma forma geral, não só autistas, mas de uma forma geral, a gente precisa que isso seja bem estabelecido e ter uma boa relação. Eu acho que hoje as escolas às vezes ficam, vai vir, nossa, para você marcar uma visita na escola, uma novela, você tem que falar com não sei o quê, marcar no neném, não sei como que é na escola do teu menino, mas eu já tive vários desafios de fazer visita escolar, vários desafios, né? E às vezes é uma visita que ajuda, que a gente orienta, às vezes é suficiente a gente orientar o professor que faz um ajuste, mas às vezes não é. Às vezes a gente precisa de um acompanhante mais direcionado para uma demanda específica. E por que o PEI é importante? Porque eu consigo justificar, olha, para eu ganhar esta habilidade, dentro desse objetivo, eu preciso desse suporte. Eu preciso de um acompanhamento terapêutico, eu preciso de uma orientação especializada, e a gente consegue definir qual é a prática que eu vou utilizar de acordo com o PEI. E saber o que é prioridade. Qual é a minha prioridade? Que meu filho consiga tomar no copo ou que ele aprenda a fazer a soma de matemática? Exatamente. A minha prioridade é que ele tome no copo. Funcionalidade. Então, assim, sabe, eu não estou querendo que ele seja um gênio. Batalhas, né? Você tem que escolher. Tipo, a minha prioridade é que ele escreva retinho na linha, ou que ele hoje já escreva e seja entendido minimamente. Minimamente. Para mandar uma mensagem para você. E leia. Porque assim, meu filho foi alfabetizado em casa na pandemia. Foi assim, o meu maior pavor que ele não fosse alfabetizado. E aí, ó, era colado na parede inteira. Baba, bibobu, capipicu. Eu bora, Pedrinho, vai. O menino foi alfabetizado. Mas é o que eu te falo. Olha a participação da família, né? Muita gente. E o que eu quero deixar claro e eu gosto de dizer essa mensagem, temos clínicas, que bom que tem mães que têm oportunidade de ter acesso, mas que, mesmo tendo acesso, eu como mãe, eu fiz muitas coisas com cartolina. Tipo, processo de desfraude, eu desenhava, olha, Pedrinho, olha, é que a criança não usa mais fralda. O processo de fazer ele ir direto para o vaso, ao invés de ir para o pinico e para o vaso. Você já pula uma etapa, você já vai logo para o vaso. Eu precisei fazer muita coisa em casa. De novo, saúde mental muitas vezes não temos para sermos terapeutas, mas na ausência vai ter que ser a mãe, né? É que eu acho que tem coisa que é muito da família, né? Quando a gente fala aqui de meninos, por exemplo, do banheiro, né? Que meninos fazem xixi em pé. Imagina a delicadeza de uma terapeuta mostrar para o menino como que ele vai segurar para mirar no jeito certo. A gente precisa da família nesse momento. Sim, o risco. Porque a gente falou, tem que ser uma O risco de você ter um profissional ali, eu não sei, eu te entendo. Eu super ficaria assim. Precisa dessa parceria. Não, essa parte de fraude e tudo, eu fiz muito em casa. Tem coisas que eu acho que a gente aprende, e assim, é um modelo de casa, é referência de casa, que a gente tem que usar, porque é isso que vai estar presente o resto da vida daquela criança. Quando ela estiver adolescente. Que ela vai ter. Exato, sempre. Então, assim, essa parceria com a família, e é incrível você ter falado, fiz o desfraude dele em casa, porque não adianta só chegar e falar, tira ele, leva ele a cada uma hora e pronto. Né? Me deixa na mão da escola, deixa na mão do terapeuta. Eu acho que tem que ter, senão fica tudo muito grave. Aí, quando você vai desfraudar, você tem que acordar de 2 em 2 horas para levar a criança no banheiro. E, meu Deus, eu não vou dar conta de acordar de 2 em 2 horas. Eu preciso fazer. Já passei dessa fase, né? De acordar. E quando eu era muito pequenininha, até acordava de 2 em 2 horas. Já passei dessa fase. Mas assim, graças a Deus, desfraudou, nunca fez xixi na cama. Mas eu olho para trás e digo, gente, e a gente tem um sentimento de culpa. Eu sou uma mãe que me culpa por tudo. Então, eu quando vou numa consulta médica, eu já comecei, né? Isso é da mãe. Da mãe. Eu estava falando, né, antes de começar. Como é na natureza da mãe esse lugar, né? Mas eu acho que entra quando tem ainda o Sim, eu acho que isso ainda fica ainda mais aflorado, né? Ele
porque eu fiz isso, porque eu não fiz, né? eu não fiz, ou porque eu fiz demais, né? Assim, E assim, É isso, fica ainda mais sensível, ainda mais latente, né? ainda tem que lidar com as pessoas que fazem comentários que te machucam extremamente, né? Essa semana passada eu postei uma coisa no meu Instagram, que eu já estava uma semana ruminando e resolvi postar porque muita mãe se identificou. Uma pessoa da família falou na frente de todo mundo, que falou assim, olha, eu já sabia que ele era autista desde a maternidade. Poxa, qual é a necessidade de falar para uma mãe que já se culpa, que gostaria de ter tido um diagnóstico com 1 ano, e qual foi o contato que você teve com meu filho na maternidade? Meu pra filho... você, né, chegar a essa conclusão. E que genialidade você tem de dizer que ele já sabia que ele era autista? Se o autismo não tem cara, ele era uma criança que sorria, e inclusive eu fiz esse post, em pouco tempo ele deu mais de 10 mil curtidas, eu nem sei quantas curtidas já tá, porque todo mundo ali Vive essa realidade. tomou minha dor. Qual é a necessidade dela comentar na frente de outras pessoas que já sabia que meu filho era autista? Então, vou dizer, Como se você não tivesse... primeiro, eu não te perguntei. E segundo, esse comentário é extremamente tóxico. E Necessário, né? na hora eu não soube responder, porque eu não estou preparada para esse tipo de comentário. Mas quando eu cheguei em casa, eu chorei horrores. Eu chorei, porque eu falei, por que eu não falei isso? Por que ela fez isso comigo? Por que ela esperou meu marido não estar ali para fazer esse comentário? Por que me expôs? Por que ela se acha tão mais capaz do que eu, que sou mãe, para dizer que já sabia? Mas nessas horas a gente tem que entender que algumas coisas tenham mais a ver com o outro do que com a gente, né? É Às vezes isso. é um comentário que queria ali, não é daquela pessoa. Mas eu quero né? dizer Não tem que- nada a ver com que você. dói. Sim, sim. Então, assim, pensa antes de comentar algo para uma mãe, porque a gente já se culpa. Sim, sem dúvida. acho que é isso, mãe não se culpa, acho que não tem uma noção do que é ser mãe atípica, né? Assim, acho que Não. tem que ter um caráter. Só quem é vive, né? Só quem é sabe. Como quando a gente fala que só quem é mãe sabe, quem é mãe atípica que sabe. Eu não acho que tem um lugar ali de falar, né? Que é super importante de ser colocado, né? Sem dúvida. E aproveitando isso, eu queria que você deixasse uma mensagem para as mamães atípicas que estão ouvindo você agora. O que você gostaria de dizer para elas? Primeiramente, que não se culpem pela questão da dor do diagnóstico. Eu passei pela mesma situação. Assim como qualquer perda, o diagnóstico é um luto. Então, sim, vocês podem passar pela fase da negação, de esconder das pessoas. Entendam, vocês têm o tempo para tudo. Porém, o fato de você não saber lidar e de você ter dificuldade de aceitar, jamais postergue o tratamento da criança. Porque a janela de oportunidade pode ser perdida e no futuro você vai sentir arrependimento. Então, lide com suas dores, mas não impacte na criança. O diagnóstico não é uma sentença, o autismo não é o fim, ele é um novo caminho e não desistam de vocês, porque por muitas vezes eu pensei, minha vida não tem muito sentido, porque eu tive que lidar com a perda de uma mãe que era super presente na minha vida, e logo em seguida eu tive o diagnóstico. Então, não se desesperem. Existem autistas que podem ser nível 3 de suporte, transitar até o nível 1. Existem autistas hoje, médicos, advogados, juízes, atores, artistas. Ou seja, eu não estou falando que vai ser o seu filho ou o meu filho, porque o autismo é um espectro. Mas
é seu filho. E se em algum momento você sentir aquele, ai meu Deus, por que comigo? Muda a pergunta. E por que não comigo? Quando você muda a pergunta, você vai achar outras respostas. E eu transformei a dor num propósito. Gente, eu pedi para você contar um pouquinho, né, dos seus projetos maravilhosos, como é que você tem criado essa comunidade, tem apoiado outras mães nessa jornada também. Tá. Um ano depois do diagnóstico, eu continuava ali perdida, então assim, a minha rede de apoio praticamente inexistia, que minha mãe era minha melhor amiga e confidente, e eu precisava achar pessoas que vivessem o que eu estava vivendo. E eu falei, como que eu vou encontrar essas pessoas? Porque na clínica mesmo, as famílias, muitas famílias deixam a criança e vai embora. Ou manda a babá levar. E eu não tinha, e eles não gostam muito de conversar, alguns não gostam, né? De conversar, porque tá todo mundo ali cheio de dor. E foi nesse momento que em 2020, na pandemia, eu criei uma empresa inclusiva, um site. Comecei em casa, eu que fazia tudo, que foi produzindo cordões de identificação. E ali começou, praticamente, não que eu fui a pioneira, mas praticamente era eu que mais atingia o público com o cordãozinho. E eu comecei a fazer uma rede de mães que vinha do Acre, Tocantins, Fortaleza, de todos os lugares do país. E foi a partir desse momento que eu falei, eu tenho uma missão aqui. E cada vez que uma família me ligava e contava, e eu ouvia, eu começava a entender, poxa, dá para fazer mais, dá para estar mais perto dessas famílias. E logo depois a gente criou um projeto que eu não tiro do pulso, que é o projeto das pulseiras. Essa pulseira foi ideia de uma mãe, e ela é uma pulseira que é com QR Code. A gente tem ela no girassol, tem do autismo, tem o SOS, onde você coloca todos os dados da criança ou do adulto, ou qualquer pessoa que você ame muito, que você não quer que se perca. E você anexa laudo, anexa documento, anexa tudo que aquela pessoa precisa, ao invés de andar com a pasta cheia de documentos, que às vezes você provar ali, né, que teu filho é autista ou não. E os cordões, eles ajudam muito na questão da prioridade em fila. Então, tudo bem, eu respeito, tem pais que não gostam de utilizar, porque eu não quero rotular meu filho, ou então meu filho não quer usar, mas isso aqui ajuda muito. Então, hoje eu me sinto, no começo eu tinha dificuldade de usar, tá? Mas hoje eu me sinto empoderada. Não pega, filho, tá aqui o cordãozinho, ó. Pertencente, né? Pertencente, aqui o local dele, ele vai entrar primeiro no avião, ele vai entrar primeiro no parquinho. Tem muitos parquinhos que dão benefícios, que nem a criança nem paga para entrar, né? Ou que tem direito ao acompanhante, que não, às vezes talvez não possa ter. Exato, eu posso citar alguns lugares aqui, a rede Coco Bambu, você pode levar seu filho autista, ele não paga para entrar no parquinho. O Beach Park também a criança não paga, tem a pulseirinha, não pega fila dos brinquedos. Então, por que não? Né? E quando você começa a entender que você tem os benefícios, você tem a questão da acessibilidade, você compra carro com desconto, você tem o cartãozinho que você pode parar na vaga de PCD, por que não? Utilizar aquilo que é seu direito, né? Que é meu direito. E eu gostaria de falar também que é uma coisa que me dá muito orgulho, que pela primeira vez as pessoas não viam o autismo como uma relevância, uma importância. E aí uma marca francesa de brinquedos, que é do grupo Maped, convidou uma mãe de um autista para ser embaixadora da marca. Então, assim, eu tenho muito orgulho e não é que eu queira
Digo, mas eu acho que eu tenho que honrar quem me honrou. Porque escolher uma mãe atípica, uma mãe de autista, para falar Voz, né? da voz, é incrível, porque nós, mães atípicas, sim, compraremos brinquedos funcionais. Compraremos brinquedos onde a criança vai associar cor com som. E aí eles têm uma linha completa de musicalização, de produtos, brinquedos terapêuticos, associação de cores, tudo que eu sonhava ter quando meu filho começou lá atrás e não tinha. E eu acho isso legal. Eles têm uma preocupação com essa questão do aprender brincando, porque é assim que as crianças aprendem. E eu honro muito essa oportunidade porque eu trago voz. Eu digo, olha, mãe atípica, não desiste do mercado de trabalho, não deixa de empreender, não deixa de sonhar, porque não é, ai, nossa, eu nunca vou ser uma influencer, eu nunca vou ser uma empreendedora, eu nunca vou ser aceita no mercado de trabalho. Não! Foi com a minha força que eu consegui chegar lá. E você desbanca um monte de pessoas que poderiam estar fazendo esse trabalho. Mas vão existir empresas, vão existir pessoas que acreditam que o propósito está acima de tudo. Esse podcast foi pesado, hein? Cuidado com ela. É isso aí, gente. Mas isso E para finalizar, gente, as mães desistem delas. E muitas vezes eu me peguei desistindo de mim. E sabe que tenho certeza de estar dando voz aqui com muitas mães, né? Típicas e não atípicas, né? A maternidade consome muito da nossa essência, né? Eu me Da nossa peguei. identidade. É verdade, a gente desiste da gente porque a gente acha que vamos viver pro filho, vamos ficar no chão, vamos andar descabelada, não precisa fazer unha, a sobrancelha piorou, não precisa trabalhar, não precisa, eu preciso cuidar do meu filho. Você entra num looping de loucura, de sobrecarga mental é tão grande, né? E assim, as pessoas acham que é fácil. Para ela é fácil, olha ela, tá ali, maquiada, no podcast. Mas ninguém sabe o que eu tive que passar ontem à noite. Ainda passa, né? Ainda passa. Ninguém sabe quantas vezes meu filho acordou à noite, ninguém sabe a pessoa que soltou um comentário infeliz, ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente não sabe os bastidores. Mas né? não desisto de você, mas quase desisti de mim. Do tipo, quando eu me encontrei no momento de não querer levantar da cama, de não querer tomar um banho, de não querer lavar um cabelo. E eu falei, chega, eu preciso reagir. E é o tal do fundo do poço, é a mola. E quando esse recado que eu falo para as mães, para os pais, gente, não é o fim. É só um outro caminho. E pra gente fechar, tem a nossa pergunta clássica, eu não poderia deixar de fazer para vocês. O nosso nome mãe também pode, acho que você estava exatamente falando isso. Depois para vocês duas mães, o que mãe também pode? Olha, eu acho que essa parte do trabalho eu acho muito relevante, assim. Acho que mãe pode trabalhar, inclusive, mães de crianças com deficiência, por exemplo, tem uma lei que fala que ela pode sair do trabalho para levar a criança em terapia e manter toda a remuneração dela, a carga horária dela. Então, a gente tem uma legislação que protege essas mães, né? E mães, e deveriam ser pais, né? Que hoje a gente tem uma realidade muito grande de mães assumirem esse cuidado, mas que a gente tem ali leis que asseguram a essas mães de saírem para levar os seus filhos em terapia e não ter o trabalho ali como um cheque, eu vou escolher meu trabalho ou minha vida. Então, eu como mãe recente, eu tenho um menino de 8 meses. Tava aqui, fofinho, Tava aqui, ele tá aqui, daqui a pouco ele vai subir. Mas muitas vezes eu me deparo será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Né? Assim, eu trouxe ele exatamente porque eu estou na fase de amamentação, então ainda
ainda ele depende muito, né? Precisa estar muito perto de mim. E muitas vezes eu me pergunto, será que eu vou conseguir trabalhar que eu amo? Eu amo ser terapeuta ocupacional, eu amo fazer o que eu faço, eu amo muito. E eu não quero abrir mão disso, porque é abrir mão de uma parte minha. É A abrir gente mão não de... precisa, né? Não Acho que é precisa. isso aqui que a gente está definindo. Você Exatamente. também pode, né? Exatamente. Continuar tendo sua profissão, continuar fazendo aquilo que você ama e continuar sendo uma excelente mãe. Exatamente, exatamente. E para você? Ah, eu achei maravilhoso o nome. Mãe também pode. Mãe também pode ser mulher. Porque eu acho que isso tem tudo a ver com o que eu passei. Eu esqueci o meu lado mulher, né? Não precisa disso. Sabe? Tudo era pra ele. Se era uma coisa era pra ele, um brinquedo era pra ele. Ah, não precisa disso. E a mãe também pode ser mulher. Você pode ser empoderada, você pode estar com a unha feita, você pode estar com o cabelo arrumado, você pode se maquiar, você pode comprar suas maquiagens lá sem ter culpa porque você não está comprando alguma coisa para o seu filho. Você pode ser mulher e você pode ser feliz. A maternidade não pode ser uma dor. Independente se ela é típica, se ela é atípica. Não tô querendo romantizar, pelo amor de Deus. Tem muitos desafios, é verdade, mas Sim. ela vem para somar, né? Mas não desista de você, porque se a gente desistir da gente, quem vai cuidar deles? É isso, a gente sempre fala disso, né? É o maior favor que você pode fazer para o seu filho é você olhar para você. E se Você cuidar, cuidar se cuidar, porque a gente teve até um caso recente na comunidade autista de uma mãe de 3 filhos autistas, né, que veio a óbito por dengue. Quanto tempo essa mãe não vinha sofrendo? E ela teve que se anular ali, Ela para teve- conseguir dar conta de toda a demanda. O nome até o arroba deles é Somos Terra, né? E o pai ficou sozinho com 3 crianças. Então, quer dizer, quanto tempo essa mãe vem se anulando, sem uma consulta? Será que foi a dengue mesmo? Será que não já tinha alguma coisa ali? E do nada, assim, Foi de repente. foi embora. E aí, quando morre uma mãe atípica, todos nós morremos. E aí você fala, meu Deus, eu preciso me cuidar. Eu não posso ir embora e deixar meu filho. Eu acho que é isso. Mas eu não sei nem como agradecer a vocês por essa aula maravilhosa. Fiquei muito feliz, muito orgulhosa do nosso podcast, muito orgulhosa de trazer esse tema e dar voz ao trabalho de vocês, né? À maternidade de vocês. Para mim é um grande prazer. Eu tenho certeza que a gente abraçou aqui muitas mães, muitas famílias. Eu fico realmente emocionada porque eu criei esse espaço com um propósito, que era da gente contar histórias e abraçar todas as maternidades nas suas diferentes versões. E eu acho que a gente cumpriu o nosso papel aqui hoje. Então, obrigada pela presença de vocês. Obrigada pela oportunidade também, né, de estar aqui falando e conseguindo divulgar cada vez mais. Né, a gente trazer conhecimento, a gente precisa a gente precisa de uma sociedade inclusiva e para isso a gente precisa levar o seu trabalho também, Ingrid, é sensacional, né? Eu acho que a gente precisa de pessoas que representem mesmo, sabe? A gente precisa de pessoas que vieram ali naquela mola e voaram, não só pularam, como voaram para fora do fundo do poço. Então é muito importante a gente ter essa representatividade, sabe? Sem dúvida. Eu fico feliz. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso Mãe Também Pode. E a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau!